colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Noite de celebração, Pai. Noite que somos convidados a nos assentar à mesa contigo, a comer do pão e a beber do cálice. Fala conosco agora, Pai, através da Tua palavra. Que nós possamos seguir Te adorando através da proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Você pode sentar. Hoje a minha voz não está me ajudando. Vou falar devagar para conseguir ter voz até o final. Se por acaso a voz terminar antes, a pastora termina de pregar. Fica ligado aí, pastor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no livro de Ageu, Antigo Testamento, Ageu capítulo 2, versículo 9. Ageu 2:9. Aleluia. Diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Provavelmente você já ouviu esse versículo da palavra sendo mencionado. Normalmente ele é citado como quando uma igreja, uma instituição vai construir um segundo templo, ou quando vai reformar o templo. Então até é citado de uma forma, vamos dizer, distorcida, porque a gente sempre ouviu dizer que a glória do quê? Quem é que sabe? A glória da segunda casa. A glória da segunda casa. A glória da segunda casa. E esse texto, todas as vezes que ele fala dessa casa, ele está dizendo a última casa. Todas as vezes cita a última casa, não a segunda. Amém? Então, esse texto não está falando de reconstrução de um templo físico. Não está falando de reforma de um templo físico. E nós vamos ver, através da palavra do Senhor nessa noite, que a tônica desse livro do profeta Ageu, que é um livro bem pequenininho, são só dois capítulos. E o profeta Ageu, ele foi levantado pelo Senhor, depois que o povo veio do exílio dos persas. Os persas invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a cidade, levaram o ouro, levaram as coisas preciosas e foram embora. Levaram cativos, levaram escravos. Depois eles voltaram, depois eles liberaram para que o povo voltasse. Foi Dário, o rei, quem liberou que eles voltassem, para que eles pudessem reconstruir o templo e que eles pudessem reconstruir a cidade. Então a tônica do livro fala disso. Eles voltam para Jerusalém e o propósito principal era a reconstrução do templo. Esse era o propósito principal, a edificação do templo. Então eles vêm, eles de imediato colocam os fundamentos, constroem os fundamentos do templo, porque todo ele havia sido destruído. Todas as coisas preciosas, as peças preciosas do templo foram levadas. Então eles vêm rapidamente, colocam o fundamento, o alicerce do templo, e aí começam a surgir perseguições, começam a surgir problemas. O inimigo começa a se levantar, o inimigo começa a se louvar. Pessoas que eram inimigas de Israel começaram a zombar daquela construção. E eles pararam de construir o templo, pararam a edificação do templo. E aí cada um
foi cuidando da sua vida. Cada um foi construindo a sua própria casa, cada um foi perseguindo os seus próprios projetos, os seus próprios ideais, os seus próprios sonhos, e parou o tempo. Então Deus levanta o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele foi levantado para um período de 4 meses. Deus levanta o profeta Ageu para trazer uma palavra profética para a nação por 4 meses. E nesses 4 meses ele libera 3 ou 4 mensagens de Deus para o povo. Então quando chega no capítulo 2, e ele está citando esse texto que nós lemos, é parte de uma mensagem de Deus. É parte de uma exortação do Senhor. O livro de Ageu é um livro de exortações. É um livro que Deus chama a atenção do seu povo. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que nós não somos chamados apenas para ser salvos. Porque se você abre a palavra de Deus e você entender que o fundamento do nosso tempo, quem é? É Cristo, é Jesus. Quando o fundamento é estabelecido, quando é que o fundamento é estabelecido? Quando? Sim, é no início, mas quando é que isso acontece na nossa vida? Através da salvação. Através da salvação. E embora muitas instituições, muitas denominações se preocupem apenas em falar de salvação, venha ser salvo, e que realmente é algo importante. Eu sempre digo, quando chega algum pedido de intercessão, alguém que está doente, alguém que está mal, alguém que está com problema, alguém que está precisando de um milagre, a gente sempre diz, olha, Deus pode curar, Deus pode restaurar, Deus pode fazer um milagre na vida dessa pessoa, mas o propósito principal de nossa intercessão é que essa pessoa seja salva. Amém? Essa pessoa precisa encontrar salvação. Mas, uma vez que nós somos salvos, irmãos, só a salvação não basta. Se você encontrou Jesus e viveu mais do que um dia, você tem que ter algo para apresentar ao Senhor, algum fruto para apresentar ao Senhor. A palavra de Deus conta daquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz e que ele clamou por salvação. E Jesus disse, amém, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Você morreu depois que foi salvo? Alguém morreu? Foi lá, segundo ele está morto. Não, você está vivo. Quantos anos depois que foi salvo? Quantos meses depois que foi salvo? E o que você tem para apresentar ao Senhor? Nós não podemos olhar, por exemplo, para a parábola das 10 virgens e você vê que elas tinham uma lâmpada que estava acesa. A lâmpada que estava acesa se refere à salvação. Não basta ser salvo. Deus está interessado em que, além da salvação, para o que acontece após a salvação, a função da igreja na terra não é apenas encontrar a salvação, não é apenas levar as pessoas à salvação. A finalidade de Deus é permitir que a igreja permaneça na terra, não é que apenas um grande número de pessoas seja salva, mas para que haja edificação, para que elas cresçam no Senhor, para que elas amadureçam no Senhor e para que elas ofereçam a Deus os resultados da sua salvação, para que elas ofereçam a Deus as obras, os frutos de sua salvação. A salvação apenas não é importante. A salvação, ela nos é dada porque ela é a chave que nos faz, que nos introduz no reino de Deus. Deus o Pai quer nos colocar no seu reino, então Ele nos dá a salvação, porque não há outro meio de fazermos partes do reino de Deus, se não for pela salvação. A salvação é essa chave que nos torna cidadãos do reino de Deus. Mas agora que somos salvos, agora que encontramos a salvação, algo mais precisa ser feito. E muitas vezes
Muitos cristãos estão conduzindo a sua vida como Israel estava conduzindo, como os hebreus estavam conduzindo quando voltaram do exílio. Os irmãos encontram a salvação, recebem a salvação, recebem uma novidade de vida em Deus, é estabelecido na sua vida um fundamento que é Cristo e parou por ali. Nada mais é feito. Então cada um vai correr atrás dos seus próprios sonhos, cada um vai correr atrás dos seus próprios ideais, cada um vai correr atrás das coisas que julga ser importante. E o livro de Ageu é uma chamada a um despertamento, onde Deus não quer apenas que o templo fique no fundamento, mas que ele seja edificado. Onde Deus está dizendo que não basta que a gente seja salvo, nós precisamos ser edificados em Cristo. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós não podemos continuar sendo ser uma igreja infantilizada, que não cresce no Senhor, e que está apenas esperando algo de Deus. Deus o Pai nos mantém nessa terra, para que nessa terra a gente possa expressar e manifestar o seu reino. Deus o Pai não nos mantém nessa terra para que a gente corra atrás dos nossos projetos. O livro de Ageu é uma chamada a priorizar o reino de Deus, a priorizar a vontade de Deus, a priorizar o querer de Deus. Então essa é a primeira mensagem importante do livro de Ageu. Mas quando o Senhor fala do templo, Ele não está falando. Então, para você entender, esse templo que vai ser construído, que vai ser edificado, nesse tempo do profeta Ageu, que foi chamado ao Senhor, pelo Senhor para coordenar a reconstrução do templo. Esse templo que vai ser construído é o templo que vai estar de pé quando Jesus vem. Ele é reconstruído 500 anos antes de Jesus. E é o mesmo templo que vai estar de pé quando Jesus vem. Amém? Quando Jesus chega e ele vê a veneração que as pessoas tinham pelo templo, Jesus diz assim: esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Em 3 dias ele será levantado de novo. E quando eles levam Jesus para conhecer o templo, Jesus diz assim: eis aqui aquele que é maior do que o templo. Eis aqui aquele que é maior do que o templo. E Jesus está falando, Jesus está apontando, irmãos, para algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Que quem se preocupa, quem se impressiona com um templo luxuoso, são os homens. Não é Deus. O templo de Salomão, ele foi conhecido por toda a riqueza com que ele foi construído. Reis e rainhas do mundo inteiro vinham a Jerusalém para conhecer o templo, para ver a grandeza do templo que Salomão havia construído, que expressava a grandeza de Deus. Agora, em Ageu 2:9, Deus está dizendo que haverá uma outra casa. Ele já nem fala em templo, ele fala uma outra casa. E ele vai dizer que essa casa que vai ser levantada, ela não será conhecida pela riqueza, pelo luxo. Será reconhecida porque nela Deus vai colocar a sua glória. Amém? Amém? É o que está lá, Ageu 2:9. Coloca para nós ali, Ageu 2:9. Olha o que diz lá. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Então Deus está sinalizando algo. A questão é que as coisas estão na palavra de Deus, mas às vezes a pessoa está lendo a palavra de Deus, mas não está lendo a palavra de Deus. Ela está lendo o seu próprio pensamento, ela está lendo o seu próprio conceito, ela está lendo o seu próprio preconceito. Então, se ele é preconceituoso quanto à maneira de vestir, ele vai procurar na Bíblia aquilo que é contra o modo de vestir. Você está me entendendo? Se ele é preconceituoso quanto ao ministério das mulheres, ele vai procurar na Bíblia um texto que condene a ação das mulheres no ministério.
Ele não está lendo a Bíblia, ele está lendo o seu próprio preconceito. Ele está lendo aquilo que ele entende. Alguém diz, eu posso ter quantas mulheres eu quiser. A Salomão teve 1000, Davi teve não sei quantas. E aonde você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que você pode ter mais do que um? E mais do que um? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas quando a pessoa quer ler o seu próprio preconceito, ele vai procurar um texto da palavra que apoie o seu preconceito, não o propósito de Deus. Até quando o Senhor falou de divórcio, e eles disseram, mas Moisés, ele disse que a gente pode dar a carta. E Jesus disse assim, ele disse por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês têm um coração duro e não sabem resolver os problemas. Porque Deus não quer isso não. Mas alguém quer ler apenas os seus preconceitos. Então Jesus, a palavra de Deus não está falando de um templo físico. A palavra de Deus está sinalizando para outra coisa. E esse trecho da profecia de Ageu, ele está se referindo a um outro templo que o Senhor vai construir. Porque se a gente abrir ali no capítulo 2, a partir do verso número 6... Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E o 9 fala dessa última casa. Ele está falando de um templo, de tijolo, de massa, de cimento. Ele está falando de quem? Ele não está falando da glória de um templo. Ele está falando que Jesus viria. E que quando Jesus viesse, ele abalaria todos os reinos deste mundo. A palavra de Ageu não era para aquele tempo, para aquela época, para aqueles dias. Ele está dizendo, o Senhor está dizendo, eu vou abalar todos os fundamentos do mundo, eu vou abalar os governos do mundo, e eu vou fazer uma coisa grandiosa, porque eu vou enviar o desejado das nações. Quem é o desejado das nações? Cristo. E quando ele vier, a minha glória será colocada nessa última casa. A minha glória estará nessa última casa. Quem é a glória de Deus? Cristo. Cristo. Não é difícil de entender. Cristo é a glória de Deus. Aí, agora nós vamos ver, queridos, olha só, 2 Coríntios 6,18. 2 Coríntios 6,18, ele diz assim, vamos lá. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que diz a palavra? 2 Crônicas, eu li sem óculos aqui, 2 Crônicas, desculpa. Eu olhei sem óculos e fui batido para 2 Coríntios, 2 Crônicas. 2 Crônicas 6,18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Olha só, Salomão vai construir o templo com o maior luxo que já foi construído para o Senhor. E quando ele vai construir esse templo, ele diz assim, olha, eu estou construindo algo, mas não é para ser uma casa para Deus. Então quando as pessoas dizem assim, eu vou na casa de Deus. Vamos atualizar a nossa fala. Você tem uma casa? Sim. Quem mora numa casa? Sim. Amém?
A sua casa é o seu lugar de descanso, não é? É o seu lugar de repouso. Você trabalha, sei lá quantas horas no dia, volta para casa. A sua casa é o seu lugar de descanso. É o lugar para onde você volta depois da sua vida. Então, quando alguém diz, vou lá na casa da irmã Lourdes, a casa é dela, ela que mora lá. Mas, por quê? Porque aquela casa, que sei lá quantas peças tem naquela casa, cabe a senhora, não cabe no Lourdes. Não fica nada de fora, né? Cabe tudinho lá. Sobra espaço, né? Dá para botar mais uma congregação lá dentro. Tanta gente que pode caber lá dentro. Agora, Salomão diz assim, eu vou construir um templo, eu vou construir uma casa, mas o Deus para quem eu vou construir essa casa, ele é tão grande que nem os céus dos céus o podem conter. E ele então diz assim, quanto menos essa casa, que por mais linda, grandiosa e estupenda que seja, por mais extraordinária que seja, essa casa também não cabe ao Senhor. Você está entendendo? Então Salomão entendia que ele estava construindo um templo não para ser uma morada de Deus na terra, mas para ser um lugar onde Deus manifestaria a sua glória. Amém? Amém. Não é um lugar para ser uma moradia, para ser uma habitação de Deus. Então, quando a gente diz é a casa de Deus, não é a casa de Deus. É o lugar aonde nós nos reunimos como igreja e onde Deus manifesta a sua glória, manifesta a sua presença, manifesta o seu querer, mas ele não fica aqui. Você vai para casa, ele fica aqui. Ele vai sentar ali, vai esticar um colchãozinho, vou dormir aqui. Essa aqui é minha casa. E aí você vai para casa por sua própria conta, ele não vai com você. É isso que acontece? Não. Parece que você está meio chocado com o que você está ouvindo. Não, ele não mora aqui. Ele está aqui por sua causa. Aqui não é uma habitação, um endereço fixo de Deus na terra. Amém? Lá na rua tal é o endereço fixo onde mora a irmã Lourdes. É lá a casa dela. Mas aqui, ou em qualquer outro templo, em qualquer outra casa que tenha sido construída, não é nenhum desses lugares, por mais lindo, mais luxuoso, mais rico, mais bonito, mais esplendoroso, mais maravilhoso que seja, nenhum desses lugares é um endereço fixo onde Deus mora, onde Deus habita. Mas é o lugar onde Ele manifesta a sua glória. Em alguns Ele nem entra, não vou dizer isso, né? Mas em alguns lugares Ele nem entra, né? Porque você vê lá Apocalipse que Ele está na porta, Eis que estou à porta e bato. Que todo mundo fala que é salvação, né? Mas não é não. É que Ele tinha que estar lá dentro. Ele tinha que estar lá dentro, mas deixaram Ele do lado de fora e Ele ainda tem que bater. Eu posso entrar? Amém? Não estou bravo não, estou calmo. Estou bem calmo. Não posso me alterar, senão perder minha voz. Isaías 66, 1. Vamos ler 1 e 2. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. O que é o escabelo dos meus pés? É o Quem estrado. sabe? É uma base. Sabe, os mais antigos tinham um tipo de banquinho onde apoiava o pé em cima, certo? Um lugarzinho que você apoia o pé em cima. Ele sentava na cadeira, na poltrona, enfim, e aí tinha um banquinho pequenininho onde apoiava os pés. Aquilo lá se chama o escabelo dos pés, tá? Amém? O pastor Fernando também é cultura, escabelo dos pés. Então Deus está dizendo assim, os céus é meu trono, o céu é meu trono, a terra, o escabelo dos meus pés. A terra é o lugar onde eu apoio os meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso?
Nenhum lugar. Se fosse construir um lugar onde Deus ele pudesse, a Renata me ajuda aí, caber, onde Deus pudesse caber, todinho. Imagina o tamanho do lugar. Se o céu é onde o céu é o trono, a terra é onde os pés estão encostados descansando. Que tamanho teria que ser esse lugar? Então isso não existe, irmão. Se engana quem diz: eu estou fazendo uma casa para Deus. Porque Deus não vai habitar ali. Ele poderá escolher aquele lugar para manifestar a sua glória, mas ele não vai morar ali. Não é o endereço fixo dele. O que mais que diz a palavra? Olha o que diz Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 17. É interessante que todas as vezes que houve uma referência ao templo, Deus não falava templo, Deus falava casa. Quem gosta dessas palavras luxuosas somos nós, irmãos. Não é Deus. Quem gosta dessas palavras assim pomposas, templo, são os homens. Deus sempre falava de casa. Olha o que Jesus fala em Marcos capítulo 11, 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. É Jesus que está falando, irmão. Não sou eu, não. Olha só o que fala em 1 Coríntios capítulo 3. Então presta atenção, querido. Quem gosta de templo luxuoso, que enche os olhos, e aí que eu tenho um amigo lá que ele é empresário, ele é lojista. Eu não vou levar lá no Ministério ao Vivo, lá no troço de madeira. Eu vou levar num outro lugar, mais bonito, mais luxuoso. Quem gosta disso, irmãos, são as pessoas, são os homens, não é Deus. Quem gosta disso são as instituições, são as denominações. Não é Deus. Os homens é que gostam de um lugar para eles apontar e para eles dizer: ó, tá vendo aquele lugar lá luxuoso, maravilhoso? É lá que eu vou com a minha família. Mas Deus está interessado não na beleza do templo, não no luxo do templo, mas se Ele pode ali manifestar a sua glória ou não. É isso, a única coisa que interessa para Deus é se Ele pode ali manifestar a sua glória. Porque independente da beleza do lugar, do luxo do lugar, se a cadeira de plástico é estofada, se tem ar-condicionado, a gente frita no calor, quem se preocupa com isso? Essas coisas que fazem parte do bem-estar humano, somos nós que nos preocupamos, não é Deus. Aí o que Jesus fala? O que diz a palavra, né? 1 Coríntios 3,16. Agora Deus está dizendo, através do profeta, através do apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, veja bem, nós olhamos para a antiga aliança, nós olhamos para o Antigo Testamento, e às vezes alguém diz assim: eu queria ter um unção de Elias, eu queria ser que nem o fulano, eu queria ser que nem Davi, eu queria ser que nem Moisés, eu queria ser que nem Elias, eu queria ser, e aí cita lá os profetas do Antigo Testamento: eu queria ser que nem Adão, que lá no jardim ele falava com Deus, Deus ia tomar chimarrão com ele no final da tarde, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Mas em todos esses personagens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, todos esses personagens, o relacionamento que Deus tinha com esses homens era um relacionamento externo. Deus vinha, Deus falava, mas era algo externo. Mesmo Adão, que às vezes aí o pessoal diz assim: nós temos que voltar ao jardim, nós temos que voltar ao jardim, nós temos que voltar ao jardim. Não, a gente tem que voltar antes ainda, quando a gente estava nele.
Ah, porque Adão isso, porque Adão não sei o quê. Mas mesmo Adão, que tinha um relacionamento extraordinário com Deus, mas Deus vinha e falava com ele, face a face. Deus vinha e falava com Moisés, face a face. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que o meu e o seu relacionamento com Deus são superiores a qualquer um dos profetas da antiga aliança, porque agora Deus não está do lado de fora, Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. E agora você pode suspirar e dizer, ai, que Deus viesse falar comigo face a face, mas Ele está dentro de você. Ele está nas suas entranhas. Ele colocou a glória dele dentro da sua vida. Ele colocou a glória dele dentro da sua vida. O teu relacionamento com Deus, comparado aos personagens da antiga aliança, é muito superior. O problema é que você não entende isso. O problema é que você não conseguiu captar qual é a tua identidade em Deus. Quem é você? Quem é esse templo onde Deus colocaria a sua glória? Você é esse templo onde Deus colocaria essa glória. Onde Deus está dizendo que esse templo, o que eu vou fazer nesse templo, o que eu vou colocar nesse templo, é muito maior do que o ouro e a prata. O que eu vou colocar nesse templo não é apenas o ouro e a prata, mas é o dono do ouro e da prata que vai habitar nesse templo, que é Cristo. Porque Deus nos coloca nessa terra para sermos uma habitação de Deus. Não para Ele nos visitar, não para Ele nos acompanhar de uma forma externa, mas para Ele estar dentro de nós, dentro do nosso ser. Então a gente olha, irmãos, que a palavra de Deus, ela diz, Deus não quer apenas que a gente estabeleça um fundamento, Deus não quer que a gente apenas estabeleça e receba a salvação, mas depois da salvação, que a gente cresça, a gente amadureça, a gente se desenvolva no Senhor, se desenvolva nos dons espirituais, se desenvolva nas coisas espirituais, manifeste e expresse a glória, a grandeza desse Deus, a grandiosidade desse Deus. Em Efésios 2, 22, olha o que diz a palavra. 2, 22 de Efésios. Olha o que diz lá: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Você foi chamado para que a morada de Deus fosse edificada na sua vida. Para que Cristo pudesse crescer na sua vida. Para que Cristo pudesse não apenas ficar num canto da sua vida, mas para que Ele pudesse governar todas as áreas da sua vida. Onde Ele pudesse ser a peça importante, principal da sua vida. O que mais que diz a palavra? Efésios 3, 21. O que mais diz a palavra? A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Quem é a glória na igreja? Cristo. Então, quando o Senhor fala lá em Ageu, olha, eu vou construir a última casa. Nessa última casa, a glória dela será tão grande, será tão extraordinária, vai abalar as nações do mundo, os reinos do mundo, porque eu colocarei dentro dessa casa a minha glória. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: a glória, você está sendo edificado a essa glória na igreja. A igreja é o lugar onde Deus colocou a sua glória. A igreja não é essas paredes, a igreja é eu e você.
Glória a Deus. E é dentro de nossa vida que Deus colocou a sua glória. Aleluia. Quando nós nos reunimos aqui e nós temos experiências extraordinárias com Deus, com a sua presença, com a sua manifestação. Mas essa presença e essa manifestação está aqui não por causa do lugar, mas por causa de você, porque você dá uma resposta para Deus. Se você entrar aqui amanhã de manhã, se você entrar aqui amanhã de manhã, talvez a glória não esteja aqui. Se você entrar aqui amanhã de manhã, talvez a glória não esteja aqui. Você vai encontrar esse lugar vazio. Não haverão vozes, não haverão músicas, não haverá nada a não ser você. Mas se você entrar, embora esteja vazio, e você responder para Deus, a glória virá. Mas não por causa do lugar, por sua causa. Porque você respondeu algo para Deus, irmãos. As pessoas ficam perguntando, mas como é? Como é que alguém pode crescer? Como é que alguém pode amadurecer no Senhor? Como é que alguém desenvolve mais do que o outro? Desenvolve mais e cresce mais aquele que responde mais. Aquele que responde menos, aquele que não responde, não cresce em Deus. Amém? Não cresce em Deus, está estagnado. O livro de Ageu é uma chamada para abandonar a estagnação espiritual. O livro de Ageu é uma chamada para que a pessoa se volte para Deus e abandone a paralisia espiritual, a estagnação espiritual, e se volte para Ele. Seja uma resposta para Ele. Responda para Deus, porque quando nós respondemos para Deus, Ele responde para nós. Glória a Deus. Ele vai responder aquilo que eu, na intensidade que eu responder para Ele. Se a minha intensidade for Xuxa, Ele vai me olhar, Ele vai me responder Xuxa. Se a minha intensidade for maior, Ele vai me responder conforme aquilo que eu responder a Ele. Conforme aquilo que eu entregar a Ele, conforme aquilo que eu apresentar a Ele. O que mais diz a palavra? Então a palavra de Deus está chamando para isso. Ela está nos dizendo que o lugar onde Deus vai colocar a sua glória é dentro da igreja, é na sua igreja, é na minha e na sua vida. Que esse templo que Deus levantaria não seria conhecido por causa do luxo, por causa do dinheiro, por causa dos recursos que foram gastos na construção de um prédio, mas ele seria conhecido por causa da expressão da sua glória, da manifestação da sua glória, do poder de sua glória, que ali encontraria uma resposta. E aí então Ele estaria naquele lugar para que pudesse o seu nome ser glorificado, o seu nome ser exaltado, o seu nome ser engrandecido. Então nessa noite nós temos que responder para Deus. Se somos essa casa, se somos essa casa onde Ele colocou a sua glória, que Ele chama para edificação, que Ele chama para ser edificado. Vós sois o templo, vós sois a casa, vós sois o templo, vós sois a casa, vós sois o lugar que eu escolhi para minha habitação. Vós sois o templo. Então, querido, a palavra de Deus, ela nos chama a um mergulhar do nosso espírito, para que a gente entenda para que Deus nos deixou aqui. Para que o Senhor já não nos matou então, já que só o importante era a salvação. Mata tudo. Morre uma vez. Não. Ele nos deixa aqui para manifestar a sua glória, para manifestar o seu reino.
para expressar a sua glória, para expressar o seu reino. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Você é essa casa. Você é essa casa. A casa onde o Senhor colocou e tem colocado a sua glória. A casa que o Senhor tem colocado a sua glória. Você vai adorar o Senhor nessa noite. E você vai responder para Ele alguma coisa. Você vai responder a Ele alguma coisa. Você vai responder a Ele alguma coisa. Basta você saber se você vai se entregar ou se você vai ter reservas. Ou você vai preservar áreas da sua vida e dizer: não, aqui não, Senhor. Aqui não, Pai. Aqui não, Senhor. Você é a casa. Você é a habitação. Você é a morada de Deus. Meu Deus amado, o Senhor diz: não existe uma casa que vocês possam construir onde eu possa habitar. Mas aí Jesus vem. E Jesus diz na sua palavra que vocês são a habitação do Espírito. Que esse Deus que é tão grande para não caber dentro de um templo, Ele cabe dentro de você, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, com toda a sua maravilha, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, com toda a sua majestade. E agora Ele está esperando qual é a tua resposta. Não é se você vai ficar esperando, se Ele vai vir e vai falar com você face a face, porque Ele já está dentro de você. Ele não vai vir, Ele não vai descer, Ele está aí dentro. E você tem que deixar o leão rugir. Você tem que deixar que Ele se
Está tudo aí dentro de você. Está tudo dentro de você. Está dentro de você. Deixa que o rio flua. Oh,
comendo o pão e bebendo o cálice. Vamos nos servir da mesa do Senhor. Ah, Jesus, Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Comei de mim. Isto é o meu sangue, bebei de mim. Uau! Ele olha para nós com todas as nossas imperfeições. E Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. Pode servir. Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. Porque Ele não está olhando para as nossas imperfeições. Ele está olhando para Cristo. A glória dele que está dentro de nós. A ceia não se trata do quanto nós pecamos, mas ela se trata de Cristo. E Ele diz: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês estão falando de mim. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é tão puro, tão santo, tão extraordinário. Mas a palavra diz: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Oh, aleluia. Olhe para dentro de você. Olhe para você mesmo. Nós estamos à mesa do Senhor como estavam aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles discípulos. Não havia perfeição naquela mesa. Não havia perfeição naquela mesa. Mas Jesus os convidou para sentar com Ele. Pai, nós abençoamos agora. Nós abençoamos este pão, nós abençoamos este cálice, este suco. Verdadeiro pão e verdadeiro sangue. Porque Ele comemos, a glória e majestade se manifesta sobre a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito. Em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor. Amém. Compartilhem da ceia.
do que a primeira. Oh Deus, oh Pai, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado para quem está me assistindo. Deus te abençoe.